22 de agosto de 2026, gratidão damos a Deus por um novo dia. Zacarias capítulo 13, verso 1 diz: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, e para o pecado e para a imundícia. O capítulo começa, ou o nosso devocional começa apontando uma fonte aberta, ou seja, uma fonte de esperança, uma fonte de renovo, uma fonte de purificação, uma fonte que vai fazer com que tudo seja diferente. E ele vem do término do devocional de ontem, que falava sobre o pranto, o luto, o arrependimento verdadeiro que o povo havia encontrado agora em relação à palavra do Senhor, a verdade que havia encontrado. E aí, nessa nuance de esperança do que está fazendo, o que nós vamos ver aqui muito claramente é um tratamento em que a palavra vai dar em relação aos ídolos, né, que era aquilo que levava o povo a pecar, e principalmente aqueles que o conduziam ao pecado, que eram os falsos profetas, porque ele diz que cortará o nome dos ídolos da terra. E também diz que, em relação aos profetas, que eles seriam envergonhados, seriam até mortos pelos seus próprios pais. E isso aqui é muito interessante, essa relação, quando ele diz que ele é morto pelos seus próprios pais. Vamos até ler o versículo, ele diz assim, no verso 3, E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, Tu não viverás, porque falas mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando ele profetizar. Por que é importante sobre isso? Às vezes, eu conversando assim nos meus dias, e às vezes a gente mostrando umas certas frustrações, eu costumo dizer que nós somos responsáveis por aquilo que colocamos no mundo, né? Tipo querendo fazer uma clara referência, dizer eu como pai, eu sou responsável pelo filho que eu coloquei aqui. Quando eu digo responsável, porque eu deveria ter lhe educado, deveria ter lhe citado a palavra do Senhor, teria feito tudo em relação a ele, e às vezes eu não faço. Só que às vezes a gente faz tudo isso, e ainda assim os nossos filhos, eles se tornam, vamos dizer assim, um exemplo de maldade, de perversão, de angústia, de sofrimento, não só para a gente, mas para a humanidade como toda, as pessoas como todos, ou seja, criamos frutos literalmente ruins. E aí, dentro de um conceito que pode se levantar muitas discussões, porque nós hoje somos frutos de amor, somos frutos de perdão, somos frutos de oração, devemos ser fontes de oração, né, pela vida dessas pessoas. Eu às vezes digo que quando essas pessoas, principalmente quando o Estado, né, usa o seu poder de julgamento, a sua organização societária aqui no mundo, não mais pensando no aspecto cristão do ser humano, mas pensando agora como o mundo se estabelece, as regras, as leis se estabelecem, né? E essas leis, elas precisam ser cumpridas por nós que somos, vamos dizer assim, habitantes desse mundo. Isso, claro, sem que essas leis possam afetar a nossa, vamos dizer, santidade, a nossa obrigação com Deus. Eu defendo que nós deveríamos ser responsáveis por extirpar esse mal desse mundo. Mas a gente acaba transferindo isso para o Estado, isso uma forma de organização. Então, o que o Estado faz? O Estado vai lá, tem que capturar essa pessoa ruim, tem que julgar, tem que, vamos dizer assim, trancafiá-la, e dependendo do caso e da condição, dependendo de onde é, aplicar-lhe até mesmo a pena de morte. E isso parece bruto, mas quando você volta lá em Deuteronômio, não me lembro agora qual o capítulo, mas no Deuteronômio tem sobre isso, sobre uma parte em que o homem com práticas assim semelhantes, o homem, a esposa, o filho, a filha, ou seja, o familiar ali, ele seria primeiramente, vamos dizer assim, a mão dos pais, a mão do familiar seria a primeira sobre a vida dele.
e depois de todo o povo, né? Eu não me lembro se é no capítulo 32, só sei que em Deuteronômio tem uma passagem sobre essa. Então isso mostra, vamos dizer assim, como eles estariam, vamos dizer assim, aplicando isso aqui, quando ele fala que aquele que estivesse profetizando mentiras, depois dessa porta aberta do Senhor, né? Essa fonte aberta para a casa de Davi e para todo o povo, agora para que possa buscar sua purificação, quanto aqueles aplicariam isso. E é muito interessante, porque leva-nos a nos levar, não a colocar a lei do Senhor sobre tudo, sobre de qualquer forma, mas colocar o amor a Deus, não a aplicação da lei, mas o amor a Deus, a santidade dele, a purificação, a forma de sermos santos, como ele estabelece. E é um desafio muito grande hoje, principalmente pelo conceito cristão que nós temos, até que ponto, já que nós somos convidados, exortados a orar, cuidar e buscar vamos dizer assim, a reparação desse indivíduo. Mas lembrando que nós temos então o mundo, a forma como nós estabelecemos as regras, como foram estabelecidas as leis que foram estabelecidas, e a gente deve conciliar isso, sempre fazendo preponderar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E então esse processo vai fazer com que os profetas acabem se envergonhando, e o interessante, quando vai ali no versículo 5, ele diz assim: mas ele dirá, não sou profeta, sou lavrador, porque um homem me ensinou a apacentar gado desde a minha mocidade. O capítulo aqui, ele é utilizado, o versículo, como uma mentira, mas se nós formos ver, eu acho que é lá no profeta Ageu, não me lembro se é o Ageu, um dos profetas aqui que ele fala que ele era, que não era profeta, era tipo um cuidador de gado, né? Um pastor de rebanho. Eu achei que fez interessante a referência, eu me lembrei logo sobre esse personagem. Eu não me lembro, que a gente está sempre, às vezes a mente ela acaba se perdendo um pouco no meio de tantas informações. Não sei se foi Ageu, se foi Sofonias, um desses profetas aqui. Mas aqui ele é tratado aqui como um profeta que tenta se esconder através da sua mentira. E lá na frente ele vai apontar também lá no verso 7, quando ele diz assim, ó: desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se espalharão. Voltarei a minha mão para os pequenos. Fazendo aqui uma clara alusão principalmente à espada, ou seja, ao povo que se levantaria contra o Senhor Jesus. A espada no sentido de crucificação. E aqui espalhar as ovelhas, né? Espalhar as ovelhas, e as ovelhas se espalharão, e eu voltarei minha mão para os pequenos, né? Para a proteção ali contra os pequenos, contra os humildes, contra os necessitados. E também o capítulo vai passar por uma questão profética, mas é um pouquinho, a gente não vai entrar muito na seara dela, porque é muito mais apocalíptica, né? Falando sobre principalmente o aspecto, centralizando o aspecto do remanescente, quando ele fala da terceira parte do fogo de remanescente, que ele diz que não irá destruir, que ela passará pelo fogo, mas será de uma forma para ser refinada. E aqui entra nas teologias, principalmente sobre tribulações, sobre a igreja que passa, que não passa, sobre as tribulações. Vai entrar muito, em cada detalhe que é dito aqui, ela vai sendo explorada por uma, vamos dizer assim, por uma nuance teológica, tá bom? O que fica muito claramente como lição para a gente é que essa fonte, que é a fonte do Senhor, ela está aberta para todos nós, para que a gente possa fazer uso, para que a gente possa se purificar. Os seus ensinos estão aí, e principalmente que a gente precisa ter a coragem da mudança de caminho, a gente precisa ter a predisposição
ou se predispor no sentido, a partir do momento que estiver mergulhando, estiver aprendendo, estiver se relacionando com Cristo, para tomar decisões que, por vezes, às vezes, é difícil, como é o caso aqui, citado aqui da mãe e do pai, que seria, vamos dizer assim, responsável por transpassar ou por extirpar aquele falso profeta do meio do povo. Está preparado para isso? Está preparado para interceder? Então, por isso que é sempre bom a gente fazer todo esse processo, toda essa ação, muito mais na sua origem, você como pai, você como mãe, né? Que é ensinando o teu filho realmente o caminho para que lá na frente os frutos e essa, vamos dizer assim, dessa necessidade de você pôr algo em prática que é tão difícil, você não seja suscitado a ser desafiado a fazê-lo. Tá bom? Fica na graça de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que Deus possa nos cuidar, meu irmão.